A Roda da Fortuna é um arcano-chave, pois a partir da retirada do eremita, arcano que o antecede, é que o viajante, pela primeira vez, vislumbra a não linearidade da vida. Agora, ele sabe que muito do que foi aprendido até aqui se tratavam de polos, de um gradiente, nesse caso, de uma roda. Onde ela começa, onde ela termina, o viajante, ou seja, nós mesmos, aprende que a vida como um todo, que o universo em si, está em constante movimento. Compreende que o alto, inevitavelmente, também será o baixo. Depois da roda da fortuna, tem a força, não a física, mas a que vem do invisível e que nos manterá firmes nesse sobe e desce sem fim. Mas hoje eu quero me distanciar desse significado amplo e trazer o 10º arcano maior para o nosso dia a dia. E faço isso inspirado principalmente na leitura dessa carta na prática da taromancia, onde comumente ela aparece anunciando o movimento avante e abertura e fechamento de ciclos. Olá, espero que você esteja bem. Meu nome é Diego Ponciano e esse é o Aluca Tarot Podcast. Avalie o programa aí na sua plataforma de áudio com 5 estrelas, isso ajuda muito. Para quem escuta no Spotify, tem caixinha de pergunta e enquete aí embaixo. Se você tem vontade de estudar tarot, as primeiras aulas dos cursos de arcanos maiores, de arcanos menores e de métodos e tiragens estão liberadas. Assiste lá. Para marcar sua leitura de tarot comigo ou presentear alguém com uma, é só me chamar no WhatsApp. Aqui na descrição do episódio tem link para tudo. Em referência a uma representação da Roda da Fortuna, Rachel Pollack diz o seguinte, nos seus 78 graus de sabedoria. Abre aspas. A imagem medieval deriva de uma época bem mais remota, quando a fortuna representava a grande deusa, e o rei, esmagado, foi um acontecimento real. Todos os anos, na metade do inverno, as sacerdotisas sacrificavam o rei, simulando a morte do ano. Elas se submetiam ao poder da deusa e, ao escolherem um novo rei, lhe sugeriam, sutilmente, que, mais uma vez, ela poderia criar a primavera a partir do inverno. Desse modo, originalmente a roda simbolizava tanto o mistério da natureza quanto a habilidade humana para participar desse mistério por meio de um ritual de sacrifício. Fecha aspas. Eu vou colocar na descrição os links para essa e para as demais citações que eu farei ao longo do episódio. Compartilhei esse trecho para entendermos o contexto e o exemplo da autora, mas quero focar numa parte ainda mais específica, onde ela diz: a roda simbolizava tanto o mistério da natureza quanto a habilidade humana para participar desse mistério por meio de um ritual de sacrifício. Nessa fala, temos a união de duas das tantas abordagens possíveis para esse arcano. O mistério da natureza, ou seja, o ciclo da vida, as estações do ano, o universo e a existência em si, mas também a habilidade humana em participar desse mistério. Participar como? Por meio de um ritual de sacrifício. Sacrifício. Essa palavra, de forma desavisada e liviana, é utilizada para etiquetar o pendurado. Mas a Roda da Fortuna, com esse nome todo bonito, nos faz esquecer de sua faceta mortífera, que põe fim às coisas. A vida, que derruba os reis, que os sacrificam, tudo em nome da continuidade, tudo em nome da lei da vida. Não há como avançar sem sacrifícios. Não há como sair do lugar sem sacrifícios. Sempre deixamos algo para trás. Não tem como ser diferente. A não ser, claro, que escolhamos a estagnação, mesmo sabedores da dinâmica que a roda da fortuna comunica. Essa estagnação se dá mesmo quando é óbvia a necessidade de colocar ponto final em algo, como num emprego, por exemplo, ou moradia, ou relacionamento, ou hábito, seja o que for. Travamos frente às possibilidades de mudança, mesmo quando o lugar onde estamos é extremamente desconfortável e já inapropriado. Então por que ficamos? Voltemos à citação da Rachel, abre aspas, a roda simbolizava tanto o mistério da natureza quanto a habilidade humana para participar desse mistério por meio de um ritual de sacrifício, fecha aspas. Repare, a habilidade humana para participar por meio de um ritual de sacrifício. Ou seja, nós temos a habilidade, pois a Roda da Fortuna, como todos os demais arcanos, nos constitui e é potência intrínseca ao ser humano.
Acontece que somos péssimos em sacrificar coisas, somos ensinados e estimulados a fazer, criar, acumular, subir, progredir. E sem perceber, viramos um hamster dentro da sua roda, correndo, sem sair do lugar. Tem gente que se nega a pensar, entre aspas, negativo. Pessoas que a todo instante, a qualquer situação, precisam encontrar um lado, entre aspas, positivo da coisa. Fuga total da realidade e uma tremenda sabotagem, pois sem reconhecer a necessidade dos sacrifícios, do baixo, da morte, do luto, da dança que é viver, abandonamos nossa própria fortuna. Por isso, o movimento do pendurado não é sacrifício em si, pois ele aprendeu essa lição. Já não vê a vida dessa maneira e encara o que está embaixo de perto, cara a cara, cheio de coragem. O que nos faz patinar em situações que precisam ficar para trás é o medo, assim como é o medo que faz arrepiar os cabelos dos good vibes de plantão. Só tememos o que não conhecemos. Certa vez, a professora e filósofa Lúcia Helena Galvão disse que deixamos de dar cabo às coisas, de mudarmos, de nos movimentarmos, pois sabemos que dará trabalho. E ela está certa. Nos acomodamos, inventamos uma infinidade de justificativas para ficar e atravancar a roda que é viver. O filósofo Krishnamurti disse o seguinte sobre o medo. Abre aspas. O medo não pode existir sozinho, isoladamente. Medo abstrato. Tal coisa não existe. Há medo ao conhecido ou ao desconhecido. Medo do que fazemos ou do que possamos fazer. Medo do passado ou do futuro. A relação entre o que somos e o que desejamos ser causa medo. O medo resulta da responsabilidade e do desejo de estar livre dela. Há medo no contraste entre a dor e o prazer. Existe medo no conflito dos opostos. O desejo de sucesso faz nascer o medo ao insucesso. O medo é o processo da mente, na luta para vir a ser. No vir a ser bom, há o medo ao mal. No vir a ser completo, o medo da solidão. No vir a ser grande, o medo de ser pequeno. Comparação não é compreensão. Ela é inspirada pelo medo do desconhecido em relação com o conhecido. O medo é a incerteza, buscando a certeza. Fecha aspas. E aqui, ele não está falando do medo primordial que nos faz escapulir de situações perigosas. Ele fala do medo articulado intelectualmente e que nos paralisa. Fala do medo criado a partir daquilo que conhecemos, de memórias, experiências e até mesmo dos medos que herdamos de alguém ou de algum grupo. Ele complementa dizendo, abre aspas, a mente, que é nome, palavra, memória, só pode funcionar dentro da esfera do conhecido. E ao desconhecido, que é desafio de momento a momento, opõe-se resistência ou a mente o traduz em termos conhecidos. Esta resistência ou tradução do desafio é medo, porque a mente não pode estar em comunhão com o desconhecido. O conhecido não pode comungar com o desconhecido. O conhecido tem que desaparecer para que o desconhecido apareça. Fecha aspas. Ou seja, nossa mente fantástica cria o medo baseado no que é conhecido, porque é tudo que ela tem. Mas para sairmos de onde estamos, das situações que nos causam angústia, precisamos ousar. Rodar a roda através de um ritual de sacrifício que deixará para trás o velho e nos levará ao novo, à primavera, a uma aventura inédita, a uma nova vida. Como disse agorinha, e a Rachel também, somos habilitados a fazermos esse movimento, mas ele pede ritual, ou seja, ação, e pede também perda, ou seja, sacrifício. Uma vez cientes de que sem esse processo não saímos por mágica de onde estamos, inevitavelmente nos sentiremos mais corajosos. Lembra? Tememos o que não conhecemos. E existe o medo que vem fantasiado de incerteza. Esse medo, inclusive, é chamado muitas vezes de intuição. Mas intuição mesmo, não deixa dúvidas, se deixa, é medo mesmo. Frente a esse tipo de medo, onde não sabemos se é ou não a hora certa de rodar a roda, precisaremos de ajuda, de um olhar de fora, de um amigo de confiança, de um processo terapêutico ou mesmo do tarô, através da leitura das cartas, onde podemos contar com uma ferramenta capaz de fazer o que a mente sozinha não faz, espiar o desconhecido. Para finalizar, compartilho com você um trecho do Oscar Quiroga. Se verbalizarmos com clareza e sinceridade nossas pretensões,
sem nada ocultarmos as nossas próprias almas, nem tampouco nos escondermos dentro do labirinto da mente, pelo menos não cometeremos os mesmos erros repetidamente, sem sairmos do lugar. E ainda por cima, a sinceridade nos ajudará a realizarmos nossas pretensões. A verbalização clara e sincera de nossas confissões há de ser dirigida à nossa própria mente, para substituir os pensamentos queixosos e nos conhecermos melhor, assim como também reconhecermos que tipo de caminho andamos construindo entre o céu e a terra, já que tudo que pode ser verbalizado encontra, cedo ou tarde, uma forma de se manifestar. Muito obrigado por ouvir mais esse episódio, compartilhe com um amigo e vem me contar como esse tema e mensagem arcana tocaram você. O melhor lugar para fazer isso é lá no Instagram @aloucatarô. Um beijo, tchau!